Oi, gente! Hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo, que é qual é o valor da minha aula ou qual é o valor da minha hora. E aí eu vou te explicar por que que eu não consigo responder exatamente essa pergunta. Quando eu comecei a dar aula particular, eu comecei com um aluno só, e aí eu sempre cobrei mensalmente. Eu não cobro por hora aula, porque o aluno ele estuda comigo 5 dias na semana. Alguns fazem 4 vezes na semana, mas a maioria faz 5 vezes na semana. Então, eu decidi que dentro dessas 5 vezes na semana, eu cobraria um valor mensal e o aluno pagaria na entrada. Então, independente de quantas vezes ele vier na semana, vamos supor que no início do mês de maio, a mãe já efetuou o pagamento, e aí, no meio ali desse mês, eles tiveram uma viagem. E aí, esse aluno faltou por uma semana. Eu não desconto esse valor, porque o horário do aluno permanece, essa vaga permanece, eu não preencho, não coloco outra pessoa, eu continuo aqui no meu reforço, no meu espaço. Então, como eu faço essa cobrança dessa forma, eu cobro pelo mês, não faz sentido eu ter um valor de hora-aula ali muito bem definido para cobrar só as vezes em que a criança aparece, sabe? Então, quando os pais eles entram em contato comigo e perguntam qual é o valor da aula ou qual é o valor da hora, eu deixo muito bem claro que eu não cobro uma hora aula, né? Porque quando eu comecei, eu até dava aula 2 vezes na semana, porque às vezes o pai queria, ele só tem dificuldade em matemática, então ele só precisa ir 2 vezes na semana. Antes eu aceitava que ele só fosse 2 vezes na semana. Com o tempo, eu fui percebendo que com a minha forma de trabalho, isso não era tão efetivo. Eu não conseguia acompanhar muito bem a evolução daquela criança e eu também não percebia uma evolução significativa em uma aula que só acontecia 2 vezes na semana. Claro que deixando claro que eu não percebia essa evolução a partir da forma que eu trabalho, né? Então, lá no início eu ainda fazia, eu aceitava, eu acho que no início a gente faz tudo que a gente pode para não perder nenhum aluno. Então, quando eles me solicitavam 2 vezes na semana ou 3, eu aceitava. Hoje em dia eu não aceito mais, a não ser que são alunos que entraram desde lá do meu primeiro ano e estão comigo até hoje fazendo 2 vezes semanais, que são alunos que eu já conheço a família, eu já tenho contato com a escola, eu já vi onde que está a dificuldade, mas hoje eu não aceito mais dessa forma, porque como eu cobro mensal, não faz sentido eu abater no valor, né, do que seria essas 5 vezes na semana, transformar em 2 vezes na semana, e aí ficar com 2 dias super cheios e 3 dias vazios, sabe? Para mim não faz sentido, porque isso oscila muito. Então eu não tenho esse valor de hora-aula, porque eu não faço esse abatimento dos dias em que a criança não virá. E aí, isso também implica no fato de eu não oferecer aula experimental. Eu fiz um vídeo lá no TikTok explicando sobre isso, surgiram várias dúvidas. Depois eu vou até fazer um vídeo só respondendo dúvidas do TikTok. E aí, nesse vídeo, eu expliquei por que eu não faço aula experimental. E um dos motivos é esse. Quando a pessoa oferece uma aula experimental para que a família conheça o trabalho e isso funciona, isso atrai a família, é ótimo. Para mim, não faz sentido, porque não faz sentido eu oferecer uma aula gratuita, né, oferecer um dia de trabalho gratuito, e porque eu não conseguiria cobrar por essa aula específica, justamente por fazer uma cobrança mensal. Então, dividindo ali para cobrar por uma aula só, seria, não sei, um valor de R$ 20, R$ 15, um valor irrisório que não faz sentido nenhum. E como eu trabalho com grupos, né, com turmas, eu não conseguiria fazer uma aula experimental, especial e única para receber essa criança. Ela teria que entrar no horário em que é a faixa etária dela e seria uma aula de um dia comum. Então, por exemplo, vamos supor que ela chegue num dia em que nós estamos só estudando através ali do dever de casa. Como eu vou mostrar tudo que eu sou capaz de oferecer para essa criança e para essa família através de uma hora realizando o dever de casa com eles ali num dia comum? E aí entra também no segundo ponto. Eu acredito muito no desenvolvimento contínuo. O que eu posso oferecer para essa família é o desenvolvimento de habilidades ali, tanto habilidades específicas de aprendizagem quanto habilidades para a vida, ao longo dos dias. Então não faz sentido para mim que essa pessoa venha um dia, talvez ela vai vir num dia super divertido, com atividades muito lúdicas, vai gostar, vai adorar, eu tenho um espaço aberto aqui, então eu faço brincadeiras com os alunos às vezes, e aí ela vai chegar nesse dia e vai falar, nossa, eu adorei. E aí no dia seguinte a gente vai estar fazendo uma produção de texto ou resolvendo atividades mecânicas ali de matemática. Então, como eu não consigo oferecer para a criança uma previsibilidade, porque o meu trabalho ele é mais focado na continuidade dos estudos, eu também não ofereço essa aula experimental. E o terceiro ponto é que, como as minhas aulas elas são em grupo, né, esse valor que eu cobro é o valor referente ao grupo mensal. Então fica muito difícil para mim fazer um valor muito específico, sabe? Assim, cobrar essa aula experimental dessa forma. E é por isso que eu não cobro por aula. É por isso que eu não cobro um valor de hora-aula.
Lá na minha tabela de precificação, vocês vão conseguir ver, né, para quem já adquiriu e para quem não adquiriu, pode adquirir pelo link aqui abaixo. Vocês vão ver que o meu incentivo é que você coloque quanto você quer ganhar por mês. Então, por exemplo, você decidiu que como professora de reforço, você quer fazer o mesmo salário de uma professora de escola. Então, vamos supor que seja em média R$ 4.000. Então, lá na tabela, eu coloco o salário que eu quero receber. E aí, de acordo com esse salário, de acordo com todas as contas que eu tenho a pagar, eu consigo ter uma ideia, uma previsibilidade de quantos alunos eu preciso ter no mês, porque eu cobro mensal. E para mim isso facilitou muito, tanto a tabela, porque é só eu jogar lá e ela faz tudo automático para mim, quanto o fato de cobrar essas mensalidades. Então, para mim passou a fazer muito mais sentido, a minha organização ela é muito melhor, a minha previsibilidade de lucro e faturamento, ela é muito melhor. Então, se você também tiver dificuldade, não estiver entendendo como que você cobra a aula, a tabela vai te ajudar nisso também, porque aí você vai trabalhar com a sua previsibilidade de salário. Você coloca lá, ela vai fazer o cálculo automático de acordo com a quantidade de horas que você tem disponíveis para o seu reforço. Hoje em dia, eu trabalho só com o meu reforço, então eu coloquei um salário lá com base em 8 horas diárias, mas você pode colocar com base na carga horária que você tem disponível. O lado bom da tabela é que depois que você compra, ela é sua para sempre. Além dela ser automática, se você, assim como eu, também não tem muita familiaridade com tabelas, ela só vai calcular tudo sozinha. Você fica ali também com uma lista de alunos, quem já pagou, quem não pagou. Isso facilita muito, porque a nossa rotina ela é muito cheia. A gente faz 1 milhão de coisas para ter que ficar ali todo mês sentada com a caneta fazendo valor de cálculo de horas de aula por mês. Não funciona para mim, eu acredito que para você também não. E além disso, se você adquirir o meu guia, que é o guia do Método Marina Ensina, essa tabela vai para você de brinde. Então você ganha o guia para estruturar o seu reforço e a tabela para você conseguir estruturar também a sua vida financeira. E aí eu te garanto que vai ficar tudo muito mais fácil. Qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.